Fala, concurseiras e concurseiros de todo o Brasil. Vamos aqui a mais uma aula do nosso curso de temas comentados. Um tema excelente, um tema realmente que é relevante e possivelmente estará na sua prova. Um tema bem quente para falar a respeito disso. Inclusive, eu acessei o site do Banco do Brasil e tem várias notícias, várias informações a respeito desse tema lá. Ou seja, ou é um spoiler do próprio Banco do Brasil, ou talvez informações valiosas para a sua prova. Com certeza eu vou trabalhar aqui com vocês. Então vamos lá com esse curso focado, vamos a mais uma aula, peço atenção. Eu coloquei uma dinâmica diferente da aula, com algumas informações já escritas aqui, para diminuir o tempo de aula e eu poder conversar mais com vocês a respeito da estrutura, da introdução, desenvolvimento, conclusão, para realmente o que mais importa em relação à redação. Então, eu vou conversar bastante com vocês acerca desse tema, que muitas pessoas têm medo, tem aquele terrorismo acerca de temas ambientais. Ah, eu sei argumentar em relação a temas ambientais, eu não sei o que falar, são temas que eu não tenho conhecimento, não tenho repertório, e eu vou dizer que calma lá, são os temas mais tranquilos de serem feitos, tá? As pessoas têm esse medo, têm esse terrorismo por aí, porque as pessoas não trabalham em temas ambientais. Então, por não trabalhar, sempre tem esse medo. Mas vou te mostrar aqui que não é nenhum bicho de sete cabeças, inclusive é um dos temas mais fáceis que eu acredito que sejam, tá? Porque são temas que têm argumentos que sempre se repetem. A vantagem de temas ambientais é isso. Os argumentos sempre vão se repetir, vão ser sempre semelhantes. Claramente vai ter argumentos específicos que podem ser diferentes, mas existem diversos argumentos semelhantes que você pode sempre usar em relação a temas ambientais em geral. Mas vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos falar um pouco a respeito. Tem os três cultivadores, tá? Eu vou falar um pouco a respeito deles. Vou evitar conversar bastante. Mas vamos lá. Aqui primeiro, eu sempre peço a vocês, me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, inscreva-se aqui no canal. Eu percebi que vocês me seguiram bastante na última semana, eu gostei bastante disso. Muitas pessoas vieram conversar comigo, várias pessoas adquiriram pacotes de correção, então gostando bastante das correções detalhadas. Então, realmente eu peço que sigam lá no Instagram, esse projeto gratuito que eu vou fazendo para vocês. Eu só peço realmente que acompanhem meu trabalho, dê um like se gostar, mande para aquele amigo que está precisando também. E vamos com tudo. Então vamos lá, olha, vamos lá me seguir primeiramente, tá? Pausa a aula aí, vai ficar disponível, pode ficar tranquilo. Pausa essa aula e vai lá me seguir. Outro ponto, inscreva-se no canal para ter informações acerca das próximas aulas que vão ter nesse canal, tá? Sem mais delongas, vamos continuar aqui, vamos ler os textos motivadores. Texto 1. A sustentabilidade empresarial é o nome que se dá para o conjunto de ações adotadas pelas empresas, com o objetivo de atuar de maneira consciente, aliando sempre o respeito ao ambiente e à sociedade em que está inserida. Além de ter grande importância social e ambiental, a sustentabilidade empresarial ajuda a empresa a se posicionar positivamente perante seu público consumidor. São as ações em que todos os envolvidos ganham, mas é importante entender o modo como a sustentabilidade deve ser adotada e executada. Como seu nome diz, ela deve permitir que o negócio possa se sustentar, sobreviver, mesmo escolhendo atuar de maneira sustentável. A sustentabilidade empresarial está muito ligada ao desenvolvimento de empresas e indústrias. Tal desenvolvimento advém do crescimento cada vez maior da economia pelo mundo, e isto que requer medidas que protejam aspectos sociais, ambientais e econômicos. Esse é o famoso tripé do desenvolvimento. Tá? O crescimento do negócio deve ser benéfico não somente para seus proprietários, o consumidor e demais pessoas envolvidas na produção e desenvolvimento dessa empresa também precisam ser beneficiadas. Tudo se agredir ambientalmente o meio em que se encontra. Talvez a preocupação com o aspecto ambiental tenha surgido já muito tarde, visto o impacto negativo que o desenvolvimento econômico, industrial e comercial tiveram na história. É por esse motivo que a sustentabilidade empresarial é um assunto tão discutido no planejamento estratégico de empresas sérias que buscam uma colocação estratégica no mercado. Tema com bastante informação, tá? Um adendo especial em respeito disso aqui, que eles falam que talvez já seja tarde. Que é um tema assim em voga, justamente porque já temos presenciado diversos efeitos das consequências ambientais. Todo mundo está vendo aí que no Brasil, que é o clima mais quente, está tendo um clima mais frio nessa época do ano, e locais mais frios, por exemplo, no Canadá, estão chegando a temperatura de 49 graus, o que é preocupante. Toda essa mudança climática que está acontecendo, isso são consequências da própria atividade humana, do próprio desenvolvimento de indústrias, do comércio, do aspecto ambiental. Então, esse tema é relevante justamente por isso, porque nunca esteve tão em voga os temas ambientais. Nós vemos todo dia aí a respeito desses temas. Então, é bastante relevante estudar esse tema aqui, tá? Texto 2. O desenvolvimento sustentável é uma das principais preocupações do mundo empresarial. Se preocupar com o aspecto sustentável do seu negócio, além de impacto ambiental e social, poderá ser determinante para o futuro de sua empresa e até mesmo do meio ambiente. Claro que é preciso olhar para a questão econômica e o custo que as instituições sustentáveis terão sobre os cofres de uma empresa
e o retorno sobre o investimento e sobre o capital aplicado deve ser observado. Aqui a questão é a seguinte, eu inclusive coloquei isso como desafios para empresas pequenas e empresas médias que estão nascendo recentemente, ter ali um desenvolvimento sustentável, preocupar com o meio ambiente, ter essas inovações, é caro, não é benéfico economicamente para elas. Por isso que não é tão adotado em relação a isso. Para grandes empresas, a visão é diferente, justamente porque a marca tem mais valor. Então, o valor do produto pode ser maior. E isso aí traz maiores benefícios tanto para a sociedade quanto para o proprietário daquela marca. Mas para empresas pequenas e médias, a coisa já é um pouco diferente. Mas quais as formas de garantir que o seu negócio age em prol do desenvolvimento social, econômico e ambiental? E claro, sem comprometer seu capital além do necessário. A sustentabilidade empresarial também deve funcionar para a empresa que faz uso de suas políticas. As ações e decisões devem ser sustentáveis também para a empresa, garantindo seu futuro. Aqui é mais do mesmo, tá? Eu vou pular essa parte aqui já, depois vocês leem. Mas vamos lá. O tema é... Qual que é o tema? É possível conciliar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental? E aí, pessoal, o que vocês já acham? Que é o seguinte, gente, é uma pergunta, tá? Aí depende da opinião de cada um de vocês, mas vocês têm que responder que sim. Claramente aqui a gente pode responder que sim. Você já mata aqui, já tirando a interrogação e dizendo é possível conciliar. Só que você tem que argumentar em torno desse ponto. Aí a questão é, professor, qual estratégia eu uso? Eu tenho que falar só do aspecto do desenvolvimento, só de aspectos positivos? Eu tenho que falar só de aspectos negativos aliados ao desenvolvimento? Aí eu vou explicar para vocês aqui a melhor estratégia. Existem diversas estratégias. Eu vou falar com vocês acerca de duas estratégias acerca desse tema. O que acontece? Eu vou colocar na interpretação do tema. Deixa eu dividir aqui. A questão é a seguinte, gente. Lembra que a gente trabalhou na aula 1 de inovações bancárias na era digital? Então você pensa comigo. O tema é inovações bancárias na era digital. Quando você vê um tema assim, você pode pensar, esse tema pode ser ligado a aspectos positivos das inovações bancárias. Pode ser. O tema em si não diz nada se é positivo ou não. Mas também pode ser ligado a aspectos negativos. Você concorda comigo? Claramente pode ser. Pode ter aspectos negativos das inovações. Inclusive eu tratei de aspectos negativos na redação. Só que também tratei de aspectos positivos. Quando você vê um tema a respeito desse, como por exemplo, crescimento econômico com sustentabilidade ambiental, esse tema você pode pensar, eu posso falar de aspectos positivos a respeito da sustentabilidade ambiental? Posso, claramente eu posso abordar aspectos positivos e devo abordar aspectos positivos. Só que a questão é, esse tema tem o mesmo viés do primeiro tema, inovações bancárias. Eu posso abordar positivo, posso abordar negativo. Esse tema é chamado de tema neutro, por quê? Não existe uma conotação aqui de, por exemplo, que esse crescimento sustentável é um fator positivo, já desde o tema, e nós devemos abordar apenas aspectos positivos. Ou o contrário, por exemplo, o tema 2 foi impactos da economia, aliás, impactos da pandemia na economia e nas relações sociais. Quando você tinha um tema assim, impactos da pandemia, você tem um tema negativo, então você tem que abordar fatores negativos. E se você tivesse um fator positivo, como por exemplo a importância do o crescimento com o desenvolvimento ambiental, esse é o tema positivo, aí você iria abordar apenas aspectos positivos. Só que diante dessa temática, a gente não tem um norte de ser aspecto positivo ou negativo. Você pode interpretar que esse tema fala apenas de aspecto positivo, mas é questão de interpretação do tema. Minha estratégia é, quando vocês verem um tema que você não consegue perceber só pelo tema em si, se é algo positivo ou negativo, a sua estratégia tem que ser de duas formas. Primeiro, você vai usar... Aqui, ó, eu vou fazer. 2. Como que a gente vai fazer? Primeiro, é um tema neutro, porque não tem uma conotação de ser positivo ou negativo. Depende de sua interpretação. Você vai fazer dois desenvolvimentos da seguinte maneira. No desenvolvimento 1, você vai falar da importância e citar exemplos. Como assim, professor? Como assim importância em citar exemplos? Por exemplo, pensa comigo. O tema é possível conciliar crescimento econômico com sustentabilidade empresarial. Esse é o tema. Você tem exemplos para citar acerca disso? Em quais fatores, por exemplo, essa sustentabilidade vai alavancar o desenvolvimento da empresa? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então você vai usar o D1 para citar esses exemplos e dizer a importância desses exemplos, tá bom? Tá, professor, entendi. E o D2?
nós vamos mostrar que nem tudo é rosas, tá? Não podemos dizer que a sustentabilidade ambiental tem só aspectos positivos. O mundo não é todo cor-de-rosa, você sabe disso. Existem custos em torno disso, existe um marketing grande, existem também fatores, diversas formas que podem ser empecilhos em relação a isso aí. Então, no D2, você vai denotar os desafios. Desafios. Então, por exemplo, professor, eu vou citar lá no desenvolvimento 1 a importância, eu vou citar os dois exemplos, explicar esses exemplos, né, da importância do desenvolvimento ambiental sustentável, e no D2 eu vou citar os desafios, vou explicá-los também. Tá, professor? E tá bom. Você vai mostrar para o corretor o seguinte: olha, corretor, eu entendo que esse tema, que esse fator aí é importante, e eu vou te mostrar aqui. Só que eu entendo, eu tenho conhecimento, eu tenho maturidade sobre esse tema, que ele não é perfeito. Se fosse perfeito, já estaria sendo implementado há muito tempo. Ele não é perfeito. Então eu vou te mostrar também que existem desafios aliados a esse tema. E eu vou te mostrar no D2. Entendi, professor. E agora? Conclusão. O que você vai fazer na conclusão? Você vai mostrar que, apesar de ter fatores negativos, fatores esses que você citou aqui, é preciso prevalecer os fatores positivos, de acordo com esse tema. Então, aqui na conclusão, você vai citar prevalência de fatores positivos. Professor, você deixou um espaço em branco aqui. O que você vai fazer? Que é o seguinte, gente. Aqui é a introdução. Na introdução, você vai fazer uma abertura, que é o primeiro período. Muitas pessoas me perguntaram até o que era período. É assim, você tem aqui a introdução, ó. Essa é só a introdução. São as linhas lá do caderno. O que acontece? Essa é a primeira linha até o ponto final, o primeiro período. Aqui você fala de quê? Você fala um pequeno spoiler de algo positivo sobre o tema. Então você fala sobre coisas positivas na abertura. Após isso, você vai fazer um problema. Opa, riscou. Abertura. Após isso, você vai fazer uma problematização. Gente, isso aqui é uma coisa muito simples. Tá? E após isso, depois você vai dizer o seguinte: sua tese. Qual é a sua tese? É preciso analisar esses fatores para depois concluir. É isso. Isso é muito simples, gente. Eu vou falar com vocês aqui. Como seria essa abertura? Por exemplo, eu vou mostrar, olha, o desenvolvimento sustentável, aliás, o crescimento econômico no âmbito do desenvolvimento sustentável é um tema importante na atualidade, visto que diversas entidades no Brasil estão inovando nessa área e proporcionando benefícios para a sociedade. Ponto. Falei que algo é positivo, não citei benefícios, só falei que é positivo e relevante, não citei benefício nenhum. Por quê? Porque eu vou citar aqui, é aqui que eu vou falar a respeito dos benefícios. Isso foi o primeiro período. Tá, professor? E a problematização, aí é outra coisa. Aí você vai fazer o quê? Usa um conectivo ali adversativo, tá? Usa ali um entretanto, um contudo, no entanto. Aí você coloca, entretanto, tal tema, tal tópico, tem desafios inerentes ao seu processo produtivo, visto que precisa ser analisados com cuidado. Ponto. Você mostrou o quê? Olha, tem fatores positivos, entretanto, existem também fatores negativos. E após isso, eu vou analisá-los. E lembra, um texto dissertativo argumentativo quer o ponto de vista. Isso é tese. Então, para o seu ponto de vista ser coerente, você vai usar o D1 para falar aspectos positivos, porque é importante que você faça isso. O D2 para você mostrar que nem tudo é rosa, você tem maturidade para entender que esse fator positivo também tem dificuldades, se não fosse assim já estaria sendo implementado, não seria tema de redação. E no final você vai concluir, olha, eu entendo perfeitamente esse tema. Só que eu entendo a necessidade que esses fatores positivos sejam prevalecidos em detrimento dos fatores negativos que eu citei anteriormente. Perfeito, redação. Totalmente desenhada. Isso é o que, gente? Isso aqui é você construir um texto com coerência argumentativa. Porque pensa comigo, gente. Qual que é o tema? Tem uma pergunta. O corretor está te perguntando. A banca, o César Guilherme está te perguntando. É possível conciliar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental? Aí ele está te perguntando. Qual a sua resposta? A resposta é sim. Eu vou mostrar aqui para vocês fatores positivos em torno disso aí. Exemplos de atualidades.
Se eu tiver algum conhecimento que o Banco do Brasil tenha aliado isso aí, eu vou citar, e eu tenho aqui e vou te mostrar. Só que eu vou fazer outro parágrafo mostrando o seguinte. Calma lá. Se isso fosse algo simples, já teria sido implementado. E eu vou te mostrar aqui os desafios inerentes a esse tema. E na conclusão, eu tenho ponto de vista. Eu reconheço fator positivo e negativo. Mas meu ponto de vista é qual? Os fatores positivos são melhores e devem prevalecer em detrimento de fatores negativos. Ponto. Redação totalmente delineada. Por quê? Na introdução eu falei que ia mostrar a respeito dos fatores positivos. Depois mostrei que existem fatores negativos. E depois coloquei que iria falar a respeito de todos. Falei no D1, falei no D2 e concluí mostrando a prevalência dos fatores negativos em torno desse ponto. Perfeito. Totalmente delineado sua redação. Vocês conseguem entender? Então, gente, é o seguinte. Essa estratégia aqui é uma estratégia que eu criei, mas não se aplica só a esse tema. Lembra o que eu falei, gente? Se você for analisar só o tema, gente, só o tema, não é um texto motivador não, tá? É só isso aqui. Você pegou o tema só isso aqui, você vai analisar, tá? É possível conciliar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. Pera lá. Eu vou analisar, olha, essa sustentabilidade ambiental pode ser algo positivo no crescimento econômico? Pode. Isso pode ser positivo. O tema que está me mostrando? Não tá. Isso é uma interpretação minha. Só que pensa comigo, esse também pode ser fator negativo. Pode ser fatores que possam impedir o crescimento econômico. Pode ser também. Só que isso é uma interpretação minha. Quando você está diante de um tema que você não consegue perceber se é para falar só de importância ou só de aspectos negativos, é um tema neutro. Lembra comigo, neutro. A estratégia é, quando o tema é neutro, é um parágrafo de desenvolvimento falando a respeito dos aspectos positivos, com exemplo, com conhecimento de atualidade, e um parágrafo falando a respeito dos desafios da implementação disso aí. E a conclusão falando o quê? Que existe um fator positivo que deve prevalecer, demonstrando seu ponto de vista, com coerência argumentativa. Essa é a redação-chave. No tema 1, eu falei sobre inovações bancárias na era digital. Era um tema que você não conseguiria ver se é só positivo ou negativo, então é neutro. Você viu o que eu fiz? Volta na aula, você vai ver. Eu fiz um desenvolvimento a respeito de inovações positivas e outro desenvolvimento falando que tinha problemas em torno disso aí. Que inovações digitais têm problemas em torno dele, aliados a isso aí. E a conclusão é o quê? A conclusão é falar a retomada. Esses fatores negativos devem ser minimizados, devem ser invalidados. Por quê? Porque os fatores positivos que eu citei no texto vão ser potencializados. Essa é a estratégia. Isso com tema neutro. Gente, aula 1 eu falei de tema neutro. Aula 2 eu falei de tema negativo, que foi o impacto da pandemia na economia e nas ações sociais. Eu estou explicando com cada tipo de tema que você deve fazer. Porque pode cair 1 milhão de temas possíveis. Pode ser 1 milhão de temas possíveis. Só que se você conseguir identificar se o tema é positivo, neutro ou negativo, você consegue direcionar a sua estratégia argumentativa. Então lembra comigo, se você conseguir direcionar que o tema é neutro, você vai usar essa estratégia argumentativa. Tá bom? Se for negativo, você vai usar a estratégia argumentativa da aula passada, que eu demonstrei. E o tema positivo, professor, eu irei explicar nas próximas aulas, que eu vou pegar um tema a respeito disso aí. Pode ficar tranquilo. Vou trabalhar a respeito desse ponto. Muito bem trabalhado a respeito disso aí. Então fica tranquilo. Essa é a noção que vocês devem ter. Vou falar agora a respeito aqui de uns argumentos que possam ser usados em torno desse tema. O primeiro argumento aqui, gente, é o seguinte. Argumentos positivos em torno disso aqui. A gente pode pensar o seguinte. Então, pessoal, vou falar agora a respeito de agora dos argumentos para esse tema. Primeiro, argumentos positivos acerca desse desenvolvimento sustentável. A mudança na visão da empresa perante a sociedade. Gente, uma empresa que alia valores ambientais no seu marketing tem um maior valor para a sociedade, para as pessoas que têm aquela visão acerca daquilo. Por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo de um documentário que saiu curto, alguns minutos. Salve o Ralph, aquele coelhinho que era usado para... Era um desenho, né? Uma animação, quer dizer. Que foi mostrado ali acerca de cosméticos, fármacos que eram usados nos animais, nos coelhinhos, e como isso era perigoso para eles. Deixavam cegos, mortes, queimaduras. E como houve uma comoção em torno disso aí. Questionamentos acerca de marcas que utilizavam desse tipo de experiência. E as empresas que não utilizavam, por exemplo, se estava na Natura, por exemplo, ela mostrou, nós não utilizamos esses métodos, temos uma política aqui em relação a uma sustentabilidade ambiental, e teve um valor muito grande em torno disso aí. Isso eleva o marketing da empresa, isso é visto como um fator positivo. Outro ponto, nós falamos aqui da economia. Existem ações de grandes empresas que podem gerar economia para eles. Maior reciclagem, tratamento de água, produtos reciclados que eles podem ter, e isso diminui o custo de produção. E a economia é vista em grandes empresas. Pensa,
uma reciclagem diminui cerca de 2% do custo. Aí você pensa que quando aquela empresa transforma ali de lixo reciclado, ao final de um ano de produção, aqueles 2%, gente, é um fator imenso, imenso mesmo. Então a economia sim muda com essas grandes empresas. Só que eu estou fazendo um adendo é o quê? São grandes empresas, tá? Em pequenas e médias empresas a coisa é um pouco diferente. Então eu vou mostrar aqui por que seria diferente. A geração futura. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente está falando sempre o quê? De desenvolver sem impactar o planeta, sem impactar as próximas gerações. Então, ter essa preocupação com as próximas gerações é um fator positivo. Por quê? Porque isso é humano. Preocupar com o próximo, preocupar com seus netos, seus filhos, com as próximas gerações que vão vir por aí. Não poluir, não desenvolver a qualquer custo. Não impactar tanto o planeta. Isso são fatores positivos. O marketing verde seria o marketing atual que vem sendo usado bastante. Que esses fatores que levam à mudança que as pessoas têm a respeito da sua empresa. Sempre pensando em não impactar tanto o planeta a ponto das próximas gerações sofrerem com isso. Então, isso é o marketing verde. É uma estratégia nova, inovadora em torno disso aí. E outro ponto também que a gente pode falar é o acesso aos investimentos, aliás, incentivos e financiamentos governamentais. Porque o governo ele tem planos de investimento, de incentivos, de financiamento a empresas que têm maior prestação ambiental, maior cuidado com o meio ambiente. Por quê? Porque o governo tem que fazer isso. É uma forma de assegurar os direitos contidos na Constituição Federal. Então o governo faz isso com o quê? De incentivos a algumas empresas, financiar alguns empreendedores que têm essa preocupação com o lado do meio ambiente. E ter um incentivo, um financiamento é muito bom para qualquer empresa. Então isso são argumentos positivos. Agora eu vou falar um pouco aqui, aliás, tem um pouco também aqui na prática o que seria isso. Por exemplo, na produção, o que seria esse desenvolvimento sustentável? É reciclagem, reutilização de sobras, uso de materiais ecológicos, racionamento de água e energia elétrica, uso de filtros para barrar a emissão de poluentes, descarte adequado de esgoto e resíduos químicos, no ambiente de trabalho, eliminação de copos descartáveis, utilização de lâmpadas de LED, economia de água e energia, lixo de coleta seletiva no ambiente de trabalho, troca de documentos online para evitar impressão, incentivo ao transporte coletivo. E no produto final, esse material reciclável vão produzir embalagens, biodegradável, redução do volume de embalagem ao máximo, ou seja, menor custo. Então, isso são formas que você pode usar, por exemplo, o que a empresa deve fazer do desenvolvimento sustentável. Isso aqui tudo, gente, ó, aqui é muito conteúdo para vocês mesmos. Tá? Só que, assim, vamos pensar agora a respeito aqui de desafios. Eu listei 3 aqui desafios para vocês. Vamos lá. Existe um alto custo para pequenas e médias empresas. Porque essa economia é notória quando a empresa é grande. Quando realmente essa reciclagem, essa noção é grande, então no final das contas existe ali um lucro muito maior. Agora, para empresas pequenas e médias, a dificuldade é tremenda, porque não existe alternativa de como ter esse descarte equilibrado, ter essa noção de reutilização. Então, em uma pequena e média empresa, está preocupada geralmente com o custo, porque está se desenvolvendo. Se tiver um custo um pouco elevado em relação a isso, não vale a pena. Por mais que traga uma imagem melhor, a pequena e média empresa está preocupada muito com o lucro ali, para conseguir alavancar, para conseguir estar em produção no dia seguinte. Isso para pequenas e médias empresas gera um alto custo. Empresas grandes, claramente aqui vai ter uma maior economia. Mas isso não é tão notório em relação a pequenas e médias empresas. Inclusive é o contrário. E também tem dificuldades de implementação. Por quê? Porque precisa que os empregados tenham essa noção aqui dessa sustentabilidade. E às vezes os empregados não têm. Porque isso gera um maior trabalho para os empregados, essas noções. E às vezes o empregado tem, mas o próprio líder ali, o próprio dono, o proprietário, não tem essa noção. Isso dificulta. Então você tem esses fatores que existe a dificuldade de implementação em torno desse ponto. Outra coisa, resistência por parte do público. Apesar do público aclamar esse marketing verde, ainda existem pessoas muito conservadoras em torno disso aí. Porque esses produtos sustentáveis têm um custo um pouco maior. E se tem um custo um pouco maior, existe resistência. Porque muitas pessoas têm aquela percepção, eu não quero gastar mais que isso. Ou tem aquela percepção, não, a empresa está fazendo isso aí para lucrar mais. Não tem preocupação com o meio ambiente, só pensando em lucro. E agora está aumentando os custos, a gente tem que arcar com isso. Não quero. Então existe uma resistência por parte do público. Apesar do marketing verde ter essa percepção melhor, mais positiva, existe isso. A gente não pode negar esse ponto. E esses são os desafios. E o que eu queria falar é o seguinte, eu acessei o site do Banco do Brasil, e eu achei isso aqui, gente, ó, diversas informações, olha, nossos 10 compromissos. Metas para um mundo mais sustentável. Ou seja, o Banco do Brasil tem esse valor.
Tem metas acerca disso aí. Pensa como você vai estar à frente dos concorrentes tendo essa noção aqui. Meta 1. Fomenta energia renovável. Incentiva a agricultura sustentável. Fomenta o empreendedorismo. Ampliação da eficiência estadual e municipal. É muita coisa. Eu quero que vocês lembrem com carinho depois disso aqui e anotem. Porque cair na prova, vocês terem essa noção de ter esse repertório próprio do banco, vai ser um valor tremendo para a banca. Tá? Ampliação de fundos, originização de títulos sustentáveis, aumento do cuidado ambiental, valorização da diversidade, ampliação da maturidade digital e contribuição à sociedade. E tem uma Agenda 30, que é um compromisso promovido, compromisso para promover transformações para os direitos humanos e desenvolvimento sustentável 2030 pelo Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil tem um empenho em torno disso aí. Por isso que esse tema é muito quente para estar na sua prova. É fundamental que você assista essa aula mais vezes, para você ter mais conhecimento possível. E eu fiz aqui uma redação modelo, que eu sempre faço em torno disso aí. Vamos lá, gente. Como é que é a redação modelo? A Constituição Federal de 88, assegura a todos o direito de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo. Que essa noção está contida na Constituição Federal, lá com o artigo 201, 203, por aí. Isso é a abertura, tá? Isso aqui, lembra que eu falei lá atrás? Isso aqui é a abertura. Opa, não é essa caneta. Isso aqui é a abertura. Por quê? Estou falando de coisas positivas. Direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável no âmbito empresarial tornou-se um tema relevante para as entidades, dada a sua importância e desafios. Desse modo, é imperioso explicar cada um deles. Aqui, gente, desafios, ó. Mostrei que existe problemas acerca disso aí e eu vou tratar. Problematização. Essa é a introdução que você vai fazer. Bem simples, não dificuldade nenhuma em torno disso aí. Lembrando o seguinte, eu usei esse repertório aqui. Esse repertório da Constituição Federal. Eu vou concluir a redação dando meu ponto de vista acerca do aspecto positivo. E vou ainda retomar esse repertório dizendo que a Constituição Federal deve ser assegurada. Esses elementos aqui devem ser assegurados da Constituição Federal. A redação vai ficar toda cíclica. Correta. Vamos lá. Sobre essa ótica, é importante salientar as vantagens do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as empresas que adotam essas práticas são beneficiadas por uma visão mais humana e relevante para a sociedade, visto que esse assunto se tornou significativo para os consumidores. Desse modo, o Banco do Brasil, por exemplo, direcionou 10 metas para um mundo mais sustentável, sendo reconhecido seu papel transformador na sociedade e proporcionando índices de sustentabilidade de grandes bolsas de valores, como a de Nova York. Ademais, a preocupação com as próximas gerações é um fator necessário, pois o Brasil se comprometeu, junto a diversos países no Rio+20, a propiciar entidades menos poluidoras. Esse é o meu argumento em relação a fatores positivos. Agora, os desafios. Entretanto, existem desafios atrelados ao desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, pontua-se os altos custos em pequenas e médias empresas pela dificuldade em encontrar meios alternativos. Nessa perspectiva, o alto valor é repassado para o consumidor final, que traz problemas em arcar com um preço elevado. Além disso, existe também dificuldade de implementação das organizações, pois nem todos os funcionários poderão concordar com as mudanças de comportamentos. Sendo assim, é preciso cooperação dos empregados e também dos líderes para que esses elementos sejam assegurados. Perfeito. Mostrando a necessidade de resolver isso aí. Por que eu não faço uma proposta de intervenção? Porque o tema não é negativo. A gente só faz proposta no núcleo que for negativo. Portanto, urge a necessidade de que os benefícios do desenvolvimento sustentável sejam implementados em detrimento dos desafios. O que eu falei para vocês? No final, eu vou mostrar o seguinte. Olha, o fator positivo deve prevalecer. Aí, ó, os benefícios sejam implementados em detrimento dos seus desafios. Eu mostro isso a todo momento. Esse é o fator argumentativo que vocês devem ter. Nessa perspectiva, o professor Philip Klotter alude sobre a necessidade da sustentabilidade ser vista como um fator relevante, a fim de que não exista uma era de escassez, mas sim de evolução. Sendo assim, o direito ao meio ambiente equilibrado será assegurado, como prevê a Constituição Federal. Essa é
conclusão que vocês devem ter. Eu mostro ali meu ponto de vista. Esse é meu ponto de vista, gente. Isso aqui, ó. Isso é ponto de vista. Isso aqui é ponto de vista, tá? Depois eu tenho uma citação ainda para falar a respeito. Eu faço a retomada do repertório com desfecho crítico totalmente delineado. Aqui é a retomada do repertório. Existe um desfecho crítico em torno disso aí, porque eu falei disso na introdução. Então, voltando a esse ponto. Redação totalmente delineada, totalmente coerente, cíclica, coerente. Essa é a redação que vocês devem fazer. E vocês viram que não existe tanta dificuldade em torno disso. Lembre-se das estratégias argumentativas que eu falei com vocês. Todo o tempo eu vou falar com vocês a respeito disso. Tá? Reforçar esse ponto que vocês devem ter, esse raciocínio que vocês devem ter para realizar uma redação excelente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Terça-feira tem novas aulas, todo terça até o dia da prova. Novos temas, novos argumentos, novas explicações, interpretações. Eu peço que vocês me sigam no Instagram novamente. Inscrevam-se no canal. Deixe seu like, marque um amigo, repassem. Vou fortalecer aqui o canal e o Instagram. E gostei bastante da sua presença. Na próxima terça-feira estaremos aqui e até mais.